Está começando agora mais um episódio do Globo Rural. Brincadeira, é do Janela do Vale, mas hoje a gente vai falar sobre pecuária e silagem com o nosso amigo aqui, Gutão. Gente, vocês não viram a mão do cara, não vou levantar. Aqui ó, é gigantesca, velho. Parece que vai arrancar a mão da gente fora. Ô, Gutão, explica pra nós aí quem é o ser no mundo da pecuária aí, cara. Eu sou Gutenberg, sou natural de Divisópolis, sou um apaixonado pela agropecuária e apaixonado pelo Vale de Jequitinhonha também. E, assim, a oportunidade no agronegócio de polos já de alta produção é muito lindo, né? A chance seria bem maior de ter um sucesso. Só que eu via meio que injusto eu ser filho daqui e trabalhar lá fora. Então eu me sinto como obrigado a participar do desenvolvimento do agronegócio do Vale de Jequitinhonha. Você acha por que o agronegócio aqui ele não é desenvolvido? A gente não tem técnica o suficiente para poder lidar nos períodos de seca, a gente não tem técnica o suficiente para ter uma produção mais eficaz, mais apurada? Ô, Temperson, nós viemos de uma tecnologia muito extrativista, né? Então, não é uma questão a pecuária em si é um ciclo longo. Não tem como você mudar como uma atividade de horticultura, por exemplo. Você 6 meses. 6 meses está pronto. É um negócio a longo prazo. E quando se trata aí, o censo tem uns dados refere-se ao censo de 1919. Tem 100 anos que é a mesma família que tem posse das propriedades. Então, não é um menino recém-formado com 23 anos que vai chegar e mudar a mentalidade de um produtor que tem aí uma média de produtores rurais do Brasil de 48 anos, né? Então, eu costumo dizer que essa mudança parte de uma insistência técnica para depois você alcançar na assistência técnica. Insistência técnica? Insistência técnica. Porque não é um negócio que você... uma coisa que você chega hoje e já consegue mudar a mentalidade da pessoa. A pessoa tem que criar uma confiança em você, ter alguns resultados para a pessoa ter essa confiança de querer fazer, de querer mudar. E assim, eu venho acreditando, tem muitos jovens que vêm assumindo propriedades que vêm fazendo diferente, buscam mais informações, porque assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou morrer assim. Não, simples falar assim. É síndrome de Gabriela essa aí, eu nasci assim, eu cresci assim. Mas assim, você não pode julgar o cara. O avô dele, o bisavô dele teve sucesso daquela forma, o avô teve sucesso daquela forma. E como que você vai chegar e falar, e tá errado? Uai, você tá falando isso aí? Eu fiz um corte ontem, né? De bola lá de Ubim falando que hoje tem fazendeiros que antigamente os fazendeiros sentavam na praça, tinha capim pra caramba, o boi crescia, ele vendia e ficava por isso mesmo. Mas hoje em dia dá pro camarada ele gerir uma propriedade pecuária tomando cerveja na praça ainda? Aí volta aquela primeira conversa que nós tivemos no início da conversa. É a questão de comunicação. Daquela época que o cara ganhava dinheiro no Banco do Fuxico, que é a nossa Bolsa de Valores. Bolsa de Valores do gado aqui, né? Do gado. Lá você tinha informações privilegiadas. Então, o cara vivia ali, chegava a informação que o preço do boi tinha subido, mas o cara que estava lá na roça não tinha essa informação. E hoje não. Hoje nós temos aí nas plataformas inclusive do sistema FAENG, que fornece dados semanais do preço do gado, do milho, de todos os produtos agropecuários, que não deixa o produtor à mercê. Hoje ainda ocorre um mercado meio desleal, vamos dizer assim, de comprar o bezerro barato na mão do cara e ganhar ali R$50, R$100 na arroba, montando lotes para entregar para o grande, lá para o confinamento, né? Então, é questão de informação e falta de relacionamento, porque o produtor se prende muito da porteira para dentro, e aí ele não tem comunicação, ele não tem movimentação com outras fontes.
Não usa um celular, ainda tá. Não, eu prefiro o celularzinho de botão. A Não, gente- tá desvendando, tá quebrando esse paradigma aí daquele cara que o cara que mora na roça é bobo. Não, de bobo tenha nada. Não tem nada. Hoje o produtor tá tendo essa informação na ponta. Você é técnico do Senar, né? Sou técnico, já vai completar 3 anos. E qual que é o seu serviço aqui na região? Você viaja aqui nas cidades da região do Vale ou só algumas cidades? É algumas cidades. Eu entrei há 3 anos no Senar. Eu assumi uma turma, fui privilegiado, né, de atender 30 produtores em Divisópolis. Tinha alguns de Almenara e Pedra Azul. E nessa segunda turma eu vim assumir Bandeira e Almenara. Tem está no nosso DNA, né? O leite, como eu disse aqui, que o negócio era boi, era bezerro, o leite era visto como uma atividade de subsistência, de despesa da sede, dos funcionários, uma questão de mantença. E o que pagava a conta mesmo, que era o grosso, que gerava dinheiro, era a venda do boi, a venda do bezerro. Cara, eu sei que não é assim, mas na minha cabeça não fazia sentido, porque a vaca dá leite. Você faz o queijo, você cria ali, você tira todo dia. O boi, você só vai vender o boi de 2 em 2 anos. Eu falei, por que a pessoa não cria mais vaca? Já que a vaca ela vai reproduzir, vai dar outra e dar mais vaquinha, igual a tenda do Chaves. Mas depende, assim, da finalidade. Porque o cara que vende bezerro, ele tem que vender um bezerro pesado. Então aquela vaca, ela tem que criar ele bem criado. E se você tirar parte do leite para comercialização, você vai ficar meio leite e meio corte. Então, duas atividades distintas, né? Tanto que no leite, o bezerro entra com um certo prejuízo. Quando você compara o que ele consome de leite e de manutenção, ele fica mais caro do que fica mais caro do que ele vale. Eu não sabia, cara. Sim, então uma conta bem básica. Um bezerro de leite, no mínimo, ele tem que consumir uns 4 litros de leite por dia para sobreviver. No mínimo. E aí você coloca vezes 180 dias, dá 720, se não me engano, litros. Aí você colocar R$2, dá 1.440. E um bezerro de curral de vaca de leite, você vai vender aí 800 mil reais. Então, isso é a conta feita só em cima do leite. Isso não tem uma despesa de ração, não tem uma despesa de medicamento, porque adoece muito. Ao contrário da pecuária de corte, porque o cara tem que ter a mantença da vaca dele ali e vender um bezerro pesado. Ele desmamar pesado, porque o que paga a conta na atividade de cria é o bezerro pesado na saída. Não é a vaca. O que paga a conta é o bezerro pesado. Então, você tem que dar condições para aquele bezerro ganhar o máximo de peso possível naquele período, do desmame até o dia de comercializar. Você cria alguma coisinha? Eu sou apaixonado por equinos. Ah, tá. Não, mas não é uma coisa... Boi ou vaca, você não... Ainda não. É um sonho. Eu não venho de família de pecuaristas, né? Tem parentes, assim, bem distantes que são pecuaristas, mas minha família não foi. Eu venho de uma família de prestadores de serviço. Inclusive, ao longo da estrada de Mata Verde, tem vários currais que foi meu avô que construiu. Fisicamente? Fisicamente. Ah, que massa, hein? E assim, eu acho que eu puxei de algum lado aí que saiu essa paixão, né, pela agropecuária. E aí eu me sinto obrigado a contribuir para a evolução. Eu tenho uma propriedade de 8 hectares, na verdade, de uma propriedade familiar, e aí não temos criações na visão econômica ainda. Ah, sim. Porque meu anseio como técnico é eu chegar numa propriedade como consultor e falar, lá em casa eu faço assim. Então, e funciona bem. E funciona bem, porque a comunicação com o produtor não é só conversa. Uma coisa é eu chegar para o produtor e falar para ele fazer, outra coisa é falar, vamos lá em casa ver funcionar.
Então é diferente, o cara pega mais rápido, né? Ele vê o negócio funcionando. Então eu tenho esse desafio como profissional de desenvolver o que eu prego, o que eu ensino para os meus produtores dentro de casa. Uai, a gente tentou entrar em contato com o UA para ele poder participar aqui com a gente aqui. Ele falou que ele não entendia nada de fazenda, nada, e que ele tinha uma vaca lá que dava 50 e tantos litros de leite. Eu falei, rapaz, velho, eu sempre escutava assim a piadinha, né? Se não der 20 litros nas águas, eu chuto o balde. E para mim, 20 litros era muito bom. Aham. Era muito bom, que eu vejo que a gente tira 10 litros aí, 8 litros às vezes. Pô, dá 20 litros. Aí você me falou que tem vaca que dá quantos mesmo? Tem uma recordista dos últimos dados que eu tive, foi 108. Acho que era quartinho, uma Girolanda. E assim, a questão é muito relativa. Você falar assim, a vaca que dá 10, a vaca que dá 50, qual é que retorna para o bolso do produtor? A verdade é essa, tem que. É porque uma vaca que dá 100 litros de leite, ela deve comer pra caramba também, né? Na verdade, aí não foge do âmbito de produção, né? Da realidade de nossos produtores. As vacas aqui atuais, você chega lá numa propriedadezinha hoje, o camarada tem lá a vaquinha dele, tá dando quantos litros de leite? Na média, assim. A média nacional era em torno de 5 litros e meio. É pouco, hein, cara? Mas tem propriedade que eu atendo, que a média de curral é 18 litros. Quando você chega lá e presta sua consultoria, vai lá dar sua assistência, sobe mais ou menos quantos litros na produção lá do produtor? Eu tenho propriedades que subiu 60%, 70% de produção. E o que é que normalmente vocês costumam mudar lá para poder ter esse ganho? Inicialmente, a assistência técnica oferecida pelo Senar, que é o ATIG Balde Cheio, teve essa fusão aqui em Minas Gerais. Inicialmente é realizado um planejamento. E aí, nesse planejamento, você primeiro levanta dados de rebanho, que aí entra a questão de planejamento de estrutura de rebanho, que aí tem a porcentagem de vacas, de novilhas e bezerras. O agronômico, que aí é todo o esquema que vai entrar na parte da silagem aí, que o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer para manter essa produção de alimento, de forragem para a vaca durante o ano todo. Uma das utilidades da silagem, por exemplo, em sistemas intensivos de pastejo rotacionado, você consegue ter aí 9, 10 meses de produção intensa, de volumoso. Quando chega no inverno, porque o vegetal, a planta, o capim, que é a nossa lavoura, antes de eu ser um bom pecuarista, tem que ser um bom agricultor, ela se limita em crescimento por falta de luminosidade e calor no inverno. Então, aí entra uma das estratégias que pode ser a produção de silagem para suprir esse vazio, né? A sazonalidade, você pode ver. Durante o ano, tem um buraco no meio do ano, que final de maio até final de julho, que é o período de frio. A vegetação estaciona. E mesmo se ocorrer chuva, algo que não está ocorrendo aqui, que não é comum em Almenara, está ocorrendo, que está chovendo, mas você chega no espaço, não tem crescimento do capim. Por conta da luz, né? Por causa de luminosidade. É um fator limitante. Você falou aí que o camarada que, antes dele ser pecuarista, ele também tem que ser agricultor, né, por conta do negócio. E normalmente já se fala que o pecuarista ele é agricultor e pecuarista ou ainda não? Pela lógica, tem que ser. Porque o que dá mais dinheiro é o capim ou o boi? O que dá mais dinheiro? Ou o leite? O que dá mais dinheiro? A base pro sucesso é o capim, né? Então, quando você... Voltando para meu lado, né, que é a questão do leite. Quando você tem uma produção de capim eficiente, você tem baixo custo com suplementação de concentrado, que é a ração, né? De milho, soja e minerais. Então, quanto mais você melhora seu pasto, menos você gasta com suplemento. Eu tenho visto falar muito em silagem, né? Você já iniciou o assunto aí. E eu fiquei pensando, falei, pô, o camarada começa a vender a silagem, alguém me falou alguns números. Eu falei, poxa, peraí, compensa mais o cara fazer silagem do que criar o boi desse jeito. Existem situações que realmente isso é verdade ou nem sempre? Tem pessoa, assim,
Em 2018, eu tive a oportunidade de gerenciar uma fazenda. Gerir uma fazenda e de um pesquisador da Embrapa. Eu acho que eu costumo dizer que lá foi meu ponto para começar a voar. E lá naquela época nós já discutíamos a produção de silagem para suprir as propriedades, que além do planejamento forrageiro da propriedade, pensava em suprir os vizinhos, porque não tinha um planejamento. Faltava pasto no inverno. E aí, foi aquele boom, né? Todo mundo querendo fazer silagem. E aí surgiu a onda do capiaçu, que ia salvar tudo. E assim, um dos problemas que eu vejo, que a maioria dos pecuaristas fica imaginando, sonhando, num capim milagroso. E nós temos excelentes capins. A grande dificuldade é você aprender a manejá-los de forma correta. Então, hoje, atualmente, a comercialização da silagem é um excelente negócio. Porém, você fica à mercê. Não tem um cara que faz o planejamento dele lá e fala: eu vou comprar tantos quilos de silagem para suprir minhas vacas. Ele espera faltar para comprar. Então, você espera dar pane no sistema do cara para ele procurar. Então, eu vejo nesse sistema que é um risco que você tem. Seu capital fica empatado, aguardando a necessidade do outro para você ganhar dinheiro. Mas a gente tem secas previsíveis aqui, ou não? Já foi bem definidas. Todo ano tem. Todo ano tem. A única certeza é igual a certeza da morte. Todo mundo sabe que vai morrer. A seca é da mesma forma. Nós estamos numa área de transição, que é um pouco cerrado, um pouco caatinga, um pouco Mata Atlântica. Que, inclusive, em minha opinião, deveria ter um tratamento diferenciado com as leis ambientais. Porque tem um ano que você está no Cerrado, tem um ano que você está na Caatinga, no semiárido, tem um ano que você está na Mata Atlântica. Então, é um sobe e desce que, se você não conseguir se organizar, você fica perdido. O ano que é bom de chuva, o cara não se preocupa com o ano seguinte. E aí é onde pode dar problema total no sistema dele. Então, nos meus planejamentos, eu utilizo o pior ano que nós tivemos de precipitação, e aí faz esse planejamento em cima disso. Você falou aí, eu fiquei pensando aqui. A gente tem falta de capim no inverno, e quando dá aquela secona que tá o solzão matando também? Na verdade, coincide, né? Coincide a seca no inverno. Aí ocorre os veranicos no período de janeiro, principalmente, que é onde ocorre a pane nas lavouras de milho, de sequeiro, que tem poucas cidades aqui que ainda conseguem ter essa produção. Na maioria dos casos, planta ali em outubro, novembro, mas chega em janeiro, no período de granação, falta água e aí compromete toda a produção. Então, é um planejamento que pode ser falho. Pois é, mas aí que tá. Eu imagino que o camarada que vai fazer a silagem, ele vai ter essas oportunidades aí já bem marcadinhas. Então, se realmente dá lucro, tem gente que, por exemplo, que já deixou de produzir o gado, de engordar o gado para fazer só silagem? Eu tenho um colega, inclusive, que está com 500 toneladas de silagem armazenada e aguardando a compra do pessoal. Então, ele tem outras atividades que ele se mantém, mas imagine aí um produtor que ele sobrevive daquilo, não tem outra fonte de renda, e esperar a comercialização da silagem. Então, é um negócio de oportunidade. Eu não estou dizendo que é um negócio ruim. Tá, mas na sua experiência, ele vai vender? Ele vai vender. Pronto. Ele vendendo do preço lá, isso para ele fica melhor do que ele criar o gado? Com certeza. Com certeza. Assim, surgem outras oportunidades além da comercialização. Porque na apreensão da falta de forragem, ele tem a oportunidade de compra de animais de um preço inferior. E ele tem alimento para poder dar? Aí pode ocorrer, né? Essa oportunidade. Eu não estou falando que todo mundo consegue fazer isso, mas é uma das oportunidades que se cria nesse cenário, né? E o governo, ele dá algum incentivo, algum treinamento, tipo no Senar, para a produção de silagem?
Sim, sim, o Senar oferta vários cursos, né, é, de treinamentos da equipe, do produtor. É, o Senar oferece mais de 300 cursos, que pode ser solicitado por qualquer um. Pode procurar o Sindicato dos Produtores Rurais, inclusive vem dando um reviravolta aí, né, com um novo presidente, com outra mentalidade, com assessoria muito bacana, que é o Sindicato dos Produtores Rurais de Almenara, que é responsável por Almenara, Divisópolis, Mata Verde e Bandeira. E aí surge a necessidade dos produtores se atentar a associar para fortalecer, porque é uma entidade de classe que está lá para defender ele. E o produtor, ele tá ligado a isso? Ou ele. Ah, não, qualquer coisa eu vou lá, eu vou tentar fazer aqui, por exemplo. Aí volta naquela questão do convencimento. Como foi esquecido, assim, por muito tempo foi esquecido, meio que esquecido o setor, houve uma desmotivação, né? Eu vou me associar no sindicato para quê? Se eu não tenho benefício. E hoje o Sindicato dos Produtores Rurais de Almenara está aí. Tem a disponibilidade de cursos, tem a parte contábil, tem assistência técnica que nós prestamos, vai ter a emissão de CAF, né? Que é uma habilitação, uma certificação que o cara é produtor um projetista. Você falou aí dos sindicatos aí. Você conhece Canga lá de Rubim? Sim. Eu tenho visto ele muito ativo na internet aí, cara. Parece que tá correndo atrás. Ele é um dos espelhos, né? Ele é o cara que corre atrás e tal. Assim, é um cara excelente, é um dos exemplos de sindicato atuante. O fornecimento de serviços ao produtor, isso que motiva o produtor querer se associar. Porque se for simplesmente para contribuir e não ter um retorno, porque basicamente os sindicatos de trabalhadores e produtores, o cara fala assim, eu só vou lá quando eu for aposentar. E tem que sair dessa mentalidade. E saber diferenciar se você é trabalhador ou produtor. Que há uma mistura do pequeno produtor se associar como trabalhador. Também ele é produtor também. Mas ele é produtor. Então há uma divergência de entendimento, né? E deixa eu te perguntar, não precisa. É caro você associar isso, você pagar a mensalidade ali? Não, hoje o Sindicato dos Produtores Rurais de Almenara há uma avaliação, né? De acordo com o seu nível Mais ou de menos produção. Varia aí de R$ 30 para o pequeno produtor e R$ 60 para o grande. Não, cara, isso aí é muito pouco, velho, pelo que é oferecido. Não, os cursos oferecidos, gente, é em torno de eu não tenho assim exato um valor, mas em vista dos 40, dos 30, dos R$ 60 que é contribuído, o retorno é muito maior em conhecimento para o seu funcionário, até mesmo para o produtor que participa ali, né? A gente estava falando em silagem aqui e com certeza alguém tenta produzir sem ter o conhecimento necessário. Qual é o maior erro que o produtor comete quando o assunto é silagem? Rapaz, isso inicia desde o plantio, né? Porque você tem que, inicialmente, de praxe, uma análise de solo, para você fazer as recomendações de correção e adubação, uma boa variedade, porque não adianta você ter um gasto que não é barato. Quem aluga trator para preparo de solo sabe que não é barato, em torno aí de R$ 160, R$ 170 a hora. Que aí você vai gastar em torno de 2 a 3 horas por hectare. Depois vem calcário, que a região de Almenara e Bandeira, eu fiquei abismado com a qualidade do solo, mas... Abismado positivamente? Positivamente, pela excelência da fertilidade. Então, uma riqueza natural que nós temos desses solos aqui embaixo. O contrário lá de minha terra, que você tem que adubar. E graças a Deus a Deus e ao conhecimento e às pesquisas que desenvolveu adubos corretivos de solo que proporcionou a produtividade de nossa região também, que é o cerrado. E assim, aí análise de solo, fez a correção, a adubação, boa semente,
controle de pragas, adubações de cobertura, que aí entra o nitrogênio e o potássio, a colheita no ponto certo, que aí você pode ir pelo grão, né? Ver ali, vai estar no ponto da pamonha, que está passando de pastoso para tá endurecendo a massa, ou o correto é fazer a análise de matéria seca, que nada mais é você pegar em torno de umas 10 amostras ao longo da lavoura, triturar, secar no micro-ondas e determinar o nível de matéria seca. Que isso vai determinar a compactação. Silagens em si, acima de 33% de matéria seca, não ocorre a compactação. E aí um dos inimigos que nós temos é o ar. Aí dá fundo. Porque quem é responsável pela fermentação são bactérias anaeróbicas. Que tá no ar. Não, que não tem presença de ar. Ah, tá. E abaixo dos 30% de matéria seca, ocorre a produção de churume. Tem mais água, tá no nível de água muito excessivo. E aí escorre e aí com isso os nutrientes vai embora. Então tem que ter esse ponto ideal de colheita, uma picadeira bem regulada que corte aí de meio centímetro a 1,5. O milho, ele vai junto? O milho, o pessoal vende a parte do milho? Não, vai junto. Vamos puxar a parte da comercialização aqui para finalizar o processo. Tem que triturar, né? Entre meio e 1,5 centímetro e posteriormente compactar. E aí você faz camadas em torno de 50 centímetros e vem compactando com trator, ou tem máquinas que já empacota e compacta, né? E aí, posteriormente, isolar, fazer o fechamento com a lona. Eu, particularmente, gosto de jogar areia ou terra sobre a lona para ter além de expulsar o ar que fica ali na superfície, traz uma segurança maior, né, de proteção à lona para não correr ataque de animais silvestres. Tem a siriema que ataca, tem caso de raposa, tatu. Então, você lá, rato. Se bem que no tempo, o rato ataca menos. Quando é ensacado, que você põe em galpões, o ataque é certeiro. Então, é um grande inimigo aí do cara que fica esperando o sistema do outro dar pane para ele vender a silagem. Com relação à espiga, há variedades que produzem aí 2, 3 espigas por pé. E aí o cara, lógico que nós consumidores come primeiro com os olhos. Você faz essa seleção das melhores espigas para comercialização in natura, e aí fica aquelas espigas secundárias que ali vai manter um equilíbrio de qualidade da silagem. O ideal não tirar... seria não tirar nada. E o que é mito e o que é verdade no mundo da silagem? Você escuta falando isso, fala, não, isso aí é mito. Não vejo muito mito assim, não. Você acha que a silagem ela pode ser uma virada de chave para o produtor aqui do Vale de Jequitinhonha? Outra pessoa, eu avalio muito com relação ao sistema de produção de cada produtor. Porque quando você parte para uma produção de silagem de milho, a exigência de plantio, de tratos culturais em geral, exige uma estrutura de equipamentos para você realizar. Então, a janela de colheita do milho é em torno de 10 dias. E aí imagina um produtor pequeno ou médio que não tem um trator, não tem uma ensiladeira, ele colher isso no facão e na ensiladeira elétrica dele. Então, dificilmente ele vai ter uma silagem de qualidade uniforme. Então já é um fator limitante. Não, mas de qualquer forma já fica melhor do que seca, né? Não, mas aí entra outras opções. Eu saí de uma consultoria
antes de vir para cá, que não adianta eu chegar com tecnologias mirabolantes, inventar meio mundo de coisas que não vai ser realizadas. Então é melhor o arroz e feijão e uma carninha bem feita do que você inventar um prato chique que você não vai dar conta de preparar ele. Então, basicamente, tratar de pasto e na suplementação, por exemplo, quando você trata de pasto, você aumenta a qualidade dele muito, você consegue fechar a dieta de vacas leiteiras aí apenas com cana de açúcar, que por muito tempo foi utilizada e adormeceu a tecnologia. Quem dizer para mim que a cana não dá certo, fez errado. Porque quando você faz um sistema intensivo de pastagem, você eleva a qualidade do seu pasto de 10, 12% de proteína para 16, 18%. Então, o mais caro na suplementação é a proteína vegetal. Então, quando você melhora seu pasto, você tem essa condição, você faz um casamento perfeito com a cana. Porque numa condição que você tem um volumoso com 18, 16% a 18% de proteína e falta energia, a cana é altamente energética. Então, você faz um casamento porque a cana tem 4% de proteína, ela é bem lá embaixo. Porém, nós temos um ingrediente que é excelente, que é a cana, que é a ureia. A ureia tem o poder de, a cada quilo de ureia, o rumen do animal, a cada grama, vamos dizer assim, ela tem o poder de multiplicar 2,8 a mais. Então, não que uma vaca pode consumir 1 quilo de ureia de uma vez. Só que no lote lá de animais que vai consumir, a cada quilo, ela vai se transformar em 2,8 kg de proteína. Então, a cana com ureia não é para corrigir, não é para há um mito, né? Fala que cana até dá queda de dentro de animais, não tem nada a ver com isso. A ureia é simplesmente para melhorar a digestibilidade da cana e ser fonte de proteína, que aí consegue fechar a dieta, a exigência do animal. Pois é, você falou que a cana ela foi utilizada há mais tempo, né? Sim. E antigamente os camaradas não tinham noção do que era proteína, o que era energia. Como é que os caras conseguiram casar isso tão bem, né, velho? Da onde é que veio esse conhecimento? Não, esse conhecimento aí, ele é científico. Não, eles usavam já depois que já estava definido o que era proteína. Eu acredito que houve um distorcimento da tecnologia. Assim como tá saindo tecnologia em cima de tecnologia aí, e aí o cara faz ela por metade e fala que não presta. O que ocorreu com a cana foi isso. Então, lá atrás, quando iniciou o incentivo de uso de cana para suplementação dos animais na seca, foi orientado o uso da ureia. Porém, a fonte saiu correta, é como se fosse uma fofoca. Um telefone sem fio. Um telefone sem fio. Vai desviando aquela informação e vai chegando errado lá na ponta. No último coxo botaram só açúcar. Cana de açúcar. Só a cana pura. Ou muitas das vezes que ocorre a intoxicação. Aí o cara fica com medo de usar ureia, com medo de intoxicar a vaca, porque de fato é muito perigoso. Qual que é o impacto, vamos supor, do uso da silagem no animal? Aumenta a produtividade, a saúde do animal? Ou mais do que o capim, por exemplo? A silagem de milho em específico é um excelente volumoso. Os únicos fatores limitantes que eu vejo é questão de custo. De custo por tonelada. É comercializado em torno de 65, 66 centavos o quilo de silagem de milho. O contrário da cana que você compra aí a 13 centavos, comprado dentro da sua fazenda. Caramba, velho. Então, assim, não que a cana tenha a mesma excelência
da silagem de milho. A cana seria um complemento, por exemplo. É uma suplementação. Eu não tenho capim. O que vai substituir será esse volumoso. Vai ser a cana ou será o milho. E em propriedades que eu consigo produzir a silagem de milho, a cana, aí eu parto para a meritocracia. A vaca que está em início de lactação, que é uma vaca que tem muito potencial de aumento de produção, ela vai comer silagem de milho. A vaca que está no segundo terço da lactação, ela vai comer cana. A vaca que está apartando, que a exigência dela é lá embaixo. Então, basicamente, só mantém-se e para ela voltar para o curral, ela vai para um pasto de extensivo. Então, não é uma receita pronta. Você só vai fazer silagem de milho, você só vai fazer cana. São várias tecnologias que você vai adequar de acordo com cada realidade de propriedade. Esses tempos atrás, a gente pegou uma seca feia aqui no Vale de Jequitinhonha. Uhum. Foi que ano mesmo? Teve 2015. Não, depois teve uma. Acho que foi 2020. Pode uma coisa assim. 2020. Você já estava trabalhando já com isso já? Sim. Teve alguma fazenda, alguma propriedade que você falou assim, se não fosse a silagem, se não fosse aqui a cana aqui, o cara ia deixar de ser fazendeiro? Não foi a cana, porque mas foi a silagem de capiaçu. E foi a explosão aí que, como eu disse, o pessoal achava que ia resolver todos os problemas da pecuária. E não é bem assim. Você tem que estudar um material desse, de suplementação de período de seca, de acordo a categoria animal que você vai suplementar. E aí, nessa onda de fazer silagem para o planejamento da propriedade e comercializar para os vizinhos, chegou um período, eu trabalhava, estava de gestor dessa propriedade, chegou um período que eu falei, moço, o patrão vai me apertar, porque eu só estou guardando silagem, ninguém quer comprar, porque o ano anterior foi um ano muito bom. O ano seguinte que a bomba estourou. E aí nós tínhamos essa silagem, não é excelente qualidade do nível da cana e do milho, mas supriu o rebanho no ano seguinte. E aí nós conseguimos. Foi uma boa oportunidade de vender bem a silagem do capiaçu. Que pode ser não só do capiaçu, mas você pode ensilar aí um excedente de mombaça. No momento que sobra e você tem condições de armazenar, tudo é bem-vindo. Então, foi um período que deu para repor o caixa da propriedade e suprimos os animais. O nosso planejamento é composto por dois sistemas rotacionados nessa propriedade, um de maçai e um de paquiarão. E aí, no planejamento, nós fizemos, pessoal, nós só temos silagem para ter 25 de outubro. Só que quando você trata seu pasto como lavoura, ele tem condições de recuperar mais rápido. Quando foi 5 de outubro do ano, deu a primeira chuva. Aí foi aquele alívio. Brotou? Porém, você não pode chover ou soltou, porque os animais saem de uma dieta muito fibrosa e partem para uma muito assim, com baixo teor de fibra. Então dá aquele choque e tem uma diarreia, o pessoal na roça costuma dizer, a diarreia do broto. Porque dá aquele choque na dieta do animal e aí, se for um animal que estiver debilitado, ele vai morrer. Então, nós tivemos que manter 15 dias, não, foi 20 dias, né, na silagem, nessa reserva de silagem que tivemos, e com 20 dias o Maçai deu conta de receber o rebanho, porque na condição que nós tínhamos preservado ele no final das águas, ele respondeu no início das chuvas. Então, conseguimos fechar o planejamento correto. Suplementamos algumas propriedades, ganhamos dinheiro comercializando a silagem e também deu conta da propriedade. Existe algum tipo de correção para poder ter o capim de vocês lá ter nascido a tempo? Assim, a planta, ela tem, todo capim tem um descanso, que aí vai variar da família dele, né? Os pânicos geralmente 28 dias,
os sínodos que vem a parte das gramas tem um ciclo mais curto, você tem que respeitar uma altura que não atinja o sistema reprodutivo deles. Tem uma gêmeas apicais que é responsável por produção de folhas. Você, tirando os animais aí, vamos partir para um mombaço, por exemplo, respeitou os 40 centímetros, você não comprometeu essas gêmeas apicais que vão emitir folhas. Então, automaticamente, quando retorna a água, ela não vai precisar nascer uma nova planta. Que quando o que ocorre, quando passa desses 40 centímetros, não tem emissão de folhas através dessas gêmeas. Ela nasce na base. Aí nasce uma outra plantinha. Uma outra planta, porém, o ciclo muito mais longo. É o que ocorre aqui. O cara tem que esperar 90 dias após a chuva para conseguir recuperar quando o capim não morre. Então, ali, como diz um colega meu, ali é cheque especial. Passou dos 40 centímetros, meu amigo, os juros é caro. Bacana, velho. Eu vejo aqui, cara, muita gente aqui na beira do rio, os camaradas não fazem uma irrigação, todo mundo só quer gado. E às vezes, olhando de fora, eu vejo alguém falando, poxa, plantação de pitaia dá não sei quanto. Eu falo, pô, aí chegou outro fala ali, banana. Aí eu conversei com o Nilo, ele falou que quanto ele faturou, cara, acho que não sei, 2 hectares ou 2 alqueires de banana. Eu falei, que isso, velho, isso é muito mais do que no gado. Você acha por que as pessoas elas ficam presas só no gado? É cultura? Inicialmente, com relação à irrigação, é um benefício que vocês estão aqui na calha do rio tem superior a nós lá em cima na Chapada, nós estamos 930 metros de altitude. O menor dos problemas é a questão de irrigação. A irrigação é só um complemento. O que falta mesmo, o que embarga mesmo é a questão cultural. Nós viemos aí desde os primórdios aí da abertura das áreas nossas aqui que vem pecuária. Então é um negócio enraizado, tá no meu sangue que é a pecuária. Pode estar longe, mas tá no meu sangue. E aí não é fácil você pegar e dar esse tombo. Eu vejo o pessoal, o pessoal de Divisópolis que tem algumas famílias de gaúchos, na verdade são italianos, que tem uma cultura mais agrícola, não é pecuária. É totalmente diferente. E assim, a pecuária permite mais erros do que a agricultura. A agricultura, o cara fazer errado esse ano, o ano que vem tá fora. A pecuária, o cara vai comendo na depreciação da propriedade, que quando ele quebrar, já tá na mão do herdeiro. E aí o trem vai virando uma bola de neve. Só que assim, há um grande potencial. Vai vir. Tem uma fala de Rodrigo, que foi presidente do sindicato nosso também. Ele falou: é melhor bestar andando do que bestar parado. E aí, quando você retira esses produtores daqui, que levam em regiões produtoras, eu acho que é uma das formas de ir colocando aquela pulga atrás da orelha pro cara espichar. Fala, não, vamos aproveitar melhor o que eu tenho de melhor aqui, vamos aproveitar melhor. Você acha que falta mais conhecimento ou vontade de mudar da parte do produtor do Vale de Jequitinhonha? Rapaz, aí... Pergunta capciosa. É difícil. Às vezes o camarada sabe que tem oportunidade, mas ele não quer. Ou às vezes ele não sabe ainda a possibilidade que ele tem ali. Com relação a isso, eu vejo muitos projetos mirabolantes de cima para baixo. E assim, o cara já tomou tanta pancada na vida que não vai ser um menino lá que ele tem 30 anos, que tá lá na fazenda, 40 anos, e vai ser um menino de 20 e poucos anos que vai mudar a ideia dele, do dia para a noite. Então, é a questão do incentivo. Vamos fazer seminário, vamos fazer visita técnica, vamos fazer algumas áreas de experimento. E assim, o problema não é pecuária ou agricultura. Nós temos enormes potenciais para ambos. Inclusive, a pecuária bem feita, a agricultura, ela passa apertado. Só que nós viemos de uma pecuária muito extrativista. Foi o que eu disse. O pessoal fazia o desmate, queimava, e naturalmente,
que foi herança dos meus descendentes escravos, lá da África, que trouxe o pânico. Os colonhões que nós temos aqui, o capim gordura, ele não foi alguém, não era nativo. Ele era a cama dos escravos que veio nos navios. E nossa região, que foi as primeiras a ser explorada, ele é dominante. Você vê que uma observação que eu analisei assim no colonhão, quando você põe fogo, ele vem mais forte do que o nascimento anterior. Porque foi selecionando indivíduos biologicamente que tinha resistência ao fogo. E assim, era basicamente fogo, formava o pasto e boi. Queimava de novo, vinha o pasto, boi. Aí veio os apertos climáticos. Chove muito um período, seca muito outro, que eu acredito muito que seja ciclo, né? Eu fico comparando. As músicas de antigamente, fugindo um pouco do agro, tem relatos. Você pode pesquisar em Luiz Gonzaga lá, tem a Será cheia. que o senhor se cansou? Essa? Não, tem a seca de 24. A seca não, as águas de 24. Foi a mesma ocorrência, relata o que ocorreu no Rio Grande do Sul. Que era animais levados pela enchente, tudo. 69 teve aqui também. Pois é. E então, Rubim. são ciclos. Se você procurar o pessoal, alguns dados mais antigos, você acaba extraindo algo que assim, lá nas aulas de história, falava, não, vamos estudar o passado para compreender o presente e pensar no futuro. Então, é isso que nós temos que buscar, né? Todo mundo metendo pau lá, é o desmatamento, mas e aí? As secas que tinha nesse período. O desmatamento era bem menor. É um negócio meio polêmico, mas uma questão de análise, né? Você falou que antigamente botava fogo no pasto. Hoje em dia usa-se fazer ainda? Reduziu muito, porque a braquiária, por exemplo, locais que põem fogo, a redução de produção é bem grande. Cara, eu fui ali na fazenda, deve ser uns 2 anos. O camarada, ele tinha alguém na fazenda pra poder tirar a malva, velho. A fazenda do cara era toda na braquiária, velho. Toda na braquiária. Esqueci o nome dele aqui agora. Papai do meu amigo de Caio Flores. Porque assim, tem o contrário. O fogo, você só acelera o processo de degradação. Você deixar aquele material seco, protegendo o solo, ele está retornando, ele está ciclando nutrientes ali. Então você dá condições do ano seguinte ele vir forte. Então, numa situação que você deixa o solo descoberto, que vai vir erosão, está levando nutrientes embora. Tudo assim, no meu pensamento, né? Há produtores nossos tomando multas ambientais absurdas. Sem necessidade. Não. Ambas as partes acabam tendo uma certa falha. Mas o que eu entendo... Não, falo sem necessidade porque o cara tá botando fogo, por exemplo, ele não precisava. Tipo isso. Não, mas vamos para a questão de desmatamento também. O cara é obrigado a tirar 20% da propriedade dele e não mexer. E eu não conheço produtor nenhum que discorda disso. Todos os produtores que eu atendo falam, não, eu tenho meus 20%, até mais. Só que o governo, eles teriam que vir com um fator de conscientização. Ou mudar, depende de muita gente, né, para mudar a legislação, mas vir demarcar, área de APP aqui, como tem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, área de APP aqui, área de reserva aqui, e o restante você pode explorar com responsabilidade. Você vai desmatar um morro, você tem que fazer curva de nível. Você vai fazer uma estrada, você tem que fazer barraginha. E se o produtor não tiver condição, o poder público também arcar essa responsabilidade. Porque não adianta. Você compra um terreno aqui em Almenara, você reserva 20% lá? Não. Então, a responsabilidade todinha está jogada em cima do produtor. Tá, e o pessoal acha que o produtor é que é o vilão. O vilão do negócio. Então, são questões que voltam lá
lá para aquele puxão de orelha de fortalecimento do sindicato. Se os produtores não estiverem bem mobilizados para levantar a mão que não tem 1.000 produtores aqui de Almenara que não concordam com essa lei que vai ser aprovada. Nós vamos ficar tomando chute aí a vida toda. Você estava falando de ideias, né? Nessas fazendas que você anda, o jovem, ele tem se mostrado presente ou o jovem está evadindo o campo? Outra pessoa, eu falo isso para muitas pessoas que eu acredito que minha geração, eu não sei se eu sou cercado por pessoas que são apaixonadas pelo agronegócio, mas eu fui a geração que enfrentou o preconceito de ir para a escola de bota. E assim, hoje eu vejo, apesar de que vem muito aquela modinha, né? Que tá bonito, que tá tendo uma cavalgada, que tá tendo uma vaquejada, que eu vou bonito. Tem bons jovens no campo, sim. Vem retornando. Viu a importância, né? Porque eu não gosto daquele filme Mazzaropi, porque foi um método da indústria dizer que o homem do campo era bobo e que o bom era trabalhar na indústria. E assim, hoje tá retornando, tá vendo a importância. O menino tem orgulho de falar que mora na roça. Não é aquele menino bobo lá que não tinha pouco relacionamento, tinha pouca comunicação. Hoje não, os meninos tá bem emparelhado ali, o menino pensando em curso superior. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco do Nordeste, no Agramigo, lá na região de Vitória da Conquista, que você chega lá no mais simples que seja, a propriedade, o cara tá com um carro novo, o cara tem um filho formado, lá na propriedade. Então, não é diferente em nossa região. Eu tenho um produtor mais novo do grupo, tem 27 anos, e esse menino tira 1.200 litros por dia de leite. Na média de quantos litros por animal? A média dele foi um dado que eu citei aqui, em torno de 17 a 18 litros por vaca. Cara, é muito. Isso manual ou ordenha? Não, ordenha. Eu tive aqui um podcast com o Canga, né, lá do Rubim, ele me falando sobre ordenha. Eu falei, cara, por que a maioria dos produtores não tem ordenha, velho? Porque aparentemente é um negócio muito bom. Como eu disse, a questão da tecnologia. A tecnologia ela é quebrada no meio do caminho. Porque você chega na propriedade, o cara, eu não vou fazer um buraco, não vou fazer o fosso, não. Cara, você mexer com ordenha agachando toda hora, é melhor você tirar na mão. E a progressão de crescimento, eu tava conversando, discutindo isso com um colega hoje. O cara que tem condições de crescimento no leite, não, eu aumentei minhas vacas, aumentei minha produção, vou ter que aumentar a ordenha. Não tem como ele parar onde ele tá mexendo todo dia para crescer. E no sistema de força, que o cara tem uma ergonomia melhor, tende a ter crescimento. O cara que fica limitado, a dificuldade de mão de obra, que é uma reclamação geral. E não fica uniforme, né? O cara que tira na primeira vaca, ele não vai tirar igual na última. A mão cansou, o braço cansou, ele tá de saco cheio daquele negócio. Não, mas pra quem tem a prática lá, não muda, não. Mas, assim, a questão de higiene, a questão de ergonomia, o cara trabalha mais tranquilo. Você tem um contato direto com o animal. Se for um animal que apresentar algum problema no teto lá, você está próximo dele. Uhum. Então, o tratamento muda. E com a dificuldade que eu vejo de mão de obra, tem que ter. Cara, a mão de obra, ela tá ficando cada dia mais escassa, cara. Sim. Você acha que é o que tá acontecendo? Cara, na verdade, eu acredito que há eu não sou contra programas sociais, que eu também já fui beneficiário, mas tem que ter um limite. Eu acredito que o programa social ele é algo muito bom, mas ele tem que ser de passagem. De passagem. Salve casos onde a pessoa realmente não tem condição de passagem. Você vai receber por tal período, você vai passar por uma capacitação e tem tal empresa precisando de seu serviço ali. Aí muda a conversa. Mas
E assim, é dois problemas. Porque se o cara não registrar a carteira e o cara entrar na justiça, o produtor vai quebrar para pagar direito trabalhista. Só que o cara não quer ser registrado para ele não perder o auxílio dele. Então é um negócio meio complicado. Tá ficando complicado. Um dos meios, né? E assim, e volta a questão de gestão de pessoas. Não é só colocar a culpa na facilidade que o pessoal está tendo de recurso público, não. Mas o produtor tem que mudar a questão de mentalidade, né? Fazer mais um curso de gestão para melhorar a lida com a forma de falar. Até isso influencia. Para a gente conseguir melhorar. E assim, ter aquela visão. Eu vi um podcast que o cara falava: você tem que capacitar o cara para no dia que ele sair de sua fazenda, ele sair melhor do que ele entrou. Sim. E infelizmente tem casos que não. Tem que segurar o cara daquele jeito ali e não é assim. Cara, eu tenho uma loja aqui, né? Você viu aí fora, Aham. né? Minha felicidade é os camaradas saírem daqui para um lugar melhor, velho. Aham. E falar, pô, aprendi lá com o tempo. Só fala, que massa, top, É, tamo junto. quando você. A gente vai conversando, vai surgindo, vai tendo lembranças. Né? Quando você fala de sua loja, eu gosto de falar também um pouco de minha trajetória. Aí manda bala aí. Eu fui embora para São Paulo com meus pais, com muita gente aqui da nossa região, e meu pai mesmo hoje, meu pai era um cara que falou, não tem condições de sobreviver aqui. E eu brigava com ele por conta disso. E hoje eu mudei muito a minha cabeça, né? Porque eu era muito ferrenho, eu acabava brigando com meu pai. E hoje eu tô com o coração mais tranquilo. E hoje ele vem falando de voltar. Ah, seu pai ele continua morando fora. Continua morando fora. Minha mãe veio embora, minha irmã e meu pai continuam em São Paulo. E assim, eu morei lá, mas não era um negócio que eu não queria. Eu fui porque meus pais foram, eu tinha que ir. Aí retornei, fiquei morando com meus avós e, e aí era só mexendo com cavalo. E aí tem um senhor amigo de minha família que me ajudou muito. Eu era muito envolvido, muito interessado na área de equinos. E aí ele me prometeu me dar um jogo de ferramenta de casqueamento e ferrajamento. Aí surgiu uma oportunidade para mim ir pro colégio agrícola. Salinas? Não, foi em Itaubim, na época Bom Tempo. E aí ele mudou a conversa do negócio da ferramenta. Falou, ó, em vez de eu te dar essa ferramenta, eu vou pagar suas despesas 2 meses para você iniciar o curso. E aí depois, passou algum dia, ele falou, e outra coisa, na vida, as oportunidades é como passando a pinguela. Se você iniciar e tentar voltar para trás, você vai cair dentro do rio. Eu quero que você inicie e finalize. E finalizei. Quanto tempo de curso? Foi 3 anos. E como é que você fez para poder custear o restante dos meses? Aí meus pais arcaram, né? Meus pais, meus avós, teve uma contribuição pouca também do município. E assim, peguei muita carona. Hoje, quando eu vejo alunos pedindo carona, eu tenho o prazer de contribuir, porque eu já tive no lugar dele, né? E assim, aí formei no colégio agrícola. E técnico sem habilitação não é nada, né? E aí comecei a ajudar meu padrinho no laticínio. E aí, daquele período, o acesso nosso tá até hoje é péssimo. E daquela época ainda pegava o leite, a minha vida do leite, Na jegue. onde iniciou, né? Era burro, era jegue. E aí teve um amigo da minha família, eu tenho em consideração como um tio, tem assim, tanto com parte de minha mãe e da parte do meu pai. Minha avó tem em consideração como irmão, seu Reinaldo Gobira, Goba. Um dia ele me parou na caminhonete e falou, meu filho, faz favor aqui. Eu falei, isso vai puxar minha orelha. Aí ele falou, ó, você não estudou para ficar fazendo esse serviço aqui não.
Isso não é pra você e tal. Você faça jeito de melhoria. Não quero ver você aqui, não. Eu falei, seu Goba, apesar de meus pais ter condições, eu não tive coragem de pedir. Na verdade, não falei isso, né? É, eu pensei pra mim mesmo. Eu não vou pedir meus pais pra me tirar a habilitação. Eu tenho que correr atrás, ter meu recurso pra mim tirar minha habilitação. E aí tirei essa habilitação. Quando eu tomei posse, passou poucos dias, meu amigo Almir, ele tá até morando aqui em Almenara, na comunidade da Prata, ligou. Ô Guto, ó, o Banco do Nordeste abriu a seleção e você manda seu currículo e tal, e o teste vai ser tal dia, a prova tal dia. E fui. E quando eu recebi o resultado de contratado, a primeira pessoa que eu procurei foi ele. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, só que eu dei uma palestra para os meninos em Bandeira, que eu falei para ele, eu acho que para eles, que eu já nasci extensionista. Eu tinha um sonho em ser extensionista, que é o que eu faço hoje. Eu sou um profissional, um jovem realizado, né? A parte profissional vão me desenvolvendo ainda. E aí, ao longo de um ano, eu vi que o banco não era para mim, eu ficava muito preso em, lá Na parte burocrática. na parte burocrática, que até hoje é uma das dificuldades que eu tenho. A parte de ensinar, de fazer, eu tenho muita facilidade. E aí, com um ano, eu pedi demissão. Pedi demissão, fiz o vestibular do Instituto Federal, aí passei, vim assumir, iniciei os estudos aí. Só que assim, eu sou técnico. Se eu arrumar uma oportunidade, eu vou trabalhar. E vou tentar conciliar os dois. E aí assumi essa propriedade do pesquisador da Embrapa, que foi um paizão, assim, profissionalmente para mim, né? Que me instigava, apostou em mim em capacitações, que é Matheus Santos, é daqui de Almenara, mora no Mato Grosso do Sul. E aí, em sequência, que eu saí da propriedade, dei uma pausa na faculdade, e aí teve a oportunidade, quando eu saí da fazenda, eu retornei ao colégio agrícola que eu formei para dar aula. Aí dei aula 6 meses, mas eu vi que não era para mim também, mas era questão de oportunidade e experiência. Tudo a gente tira experiência. Toda experiência, cara. E aí, quando finalizou o contrato dos 6 meses lá, coincidiu com a abertura de turma do ATG para minha cidade. E aí eu procurei, né, os meios de assumir. As coisas estavam coincidindo tanto que Luiz Rodolfo, que é nosso gerente regional, teve na escola no dia final. Pode falar. E aí eu assumi. Aí foi onde eu assumi a minha turma, né? Foi onde eu assumi a turma lá em Divisópolis. E aí foi a realização de estar em campo, de estar ensinando, respondendo aquela responsabilidade que eu tinha de ajudar os produtores de minha região. E aí, quando você olhava a lista dos 30 produtores, quase todo mundo era da família. Assim, um parentesco distante, mas tinha aquela proximidade que foi uma base para mim, estar mais perto de casa, estar perto de minha família. E posteriormente me mandou aqui para nessa segunda turma assumir em Almenara. E aí é uma realidade totalmente diferente, clima diferente, pessoas diferentes. E assim, é a base, é a minha realização de sonho mesmo, quanto técnico. E agora você se encontrou, falou, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E tudo que você passou até hoje nos outros lugares, mesmo não sendo o que você queria, serviu como base para isso, correto? Sim. Porque assim, a parte de comunicação, de relacionamento é muito importante. Você chega numa propriedade, o produtor está com dificuldade que talvez não é nada do que você foi fazer lá. Mas não, eu tenho contato com o pessoal de tal setor que vai resolver isso aqui para você. E assim, é uma troca de conhecimento, né? Eu tenho um sonho, cara,
que eu também tive que sair daqui porque minha família não tinha condição de criar a gente. Aham. Eu fui para Belo Horizonte, a gente morou numa casa de 2 cômodos com outra família Uhum. por um tempo. E eu não queria ter saído daqui, eu sempre amei o Vale de Jequitinhonha, cara. E foi aqui que eu decidi para criar minha família. E eu não queria que as famílias se despedaçassem igual você precisou sair, igual seu pai teve que Aham. ficar fora por conta de negócio. E eu acho que a saída nossa vai ser isso, velho. É trazer mais treinamento, dar mais condição do camarada que está lá na área rural, é de se especializar na área que ele Aham. tem. E eu queria muito que isso acontecesse um dia, velho. É meu sonho, de verdade. Assim, você vê que é comum essa dor, né? De ver quantos Templeton, quantos Gutenberg não tem aí de coração partido tendo que ir embora. Cara, você falou da bota, velho. Eu vi que você emocionou, eu também emocionei, porque eu fui para Belo Horizonte com um chinelinho de couro. Aqui pra gente era tradicional, Aham. mas eu sofri muito por conta do meu chinelinho de couro, cara. E eu tive que inibir minha cultura, o lugar que eu nasci, o jeito de vestir, porque eu não podia estar aqui. Aham. E eu quero que as pessoas vivam o Vale de Jequitinhonha com toda a sua plenitude, usando as roupas, falando moço, galinhota e o que mais tiver, sem se preocupar, porque é isso que é a gente. Eu quero que a gente viva no É. potencial máximo, cara. Em São Paulo eu sofri um meio bullying, que nossa geração não tinha esse negócio, era a tentação mesmo. Pera ainda, moço. Pera ainda, moço. Pera ainda, moço. A gente falou aí dos jovens aí. Você acha que os jovens eles estão com mais mente aberta para poder se especializar ali, aqui no campo? Ou ainda tem um pouco de resistência? Não, tem força de vontade. O que eu observo, que isso é natural também, não julgo os pais, um tabu que tem, é a aceitação de ações do filho na propriedade rural. Então, é uma coisa assim, não é uma coisa que você vai conseguir, a mesma coisa da insistência técnica. É o filho lá. Eu lembro quando, eu sempre dou exemplo lá de casa. Meu avô, ele tem assim, eu fui um dos primeiros netos a poder estudar e ter uma carreira assim de realização mesmo. E aí tudo ele usa exemplo. Quando a aula de castração que eu tive, eu cheguei em casa todo da grossura dessa mesa, eu sei castrar, eu sei castrar. Cheguei lá, meu avô, você não sabe de nada não. Você não vai caçar não, você vai matar esse porco. Aí, moço, por azar, outro cara castrou lá. E esse teve inflamação, e esse tem no sarau e tal. Aí minha avó, que lá em casa é as mulheres que mandam de tudo, né? Aí minha avó falou, não, a próxima aparição dessa porca vai ser ele que vai castrar. Aí castra e nem inchado, inchou. Aí todo mundo que chegava lá, ele falava, não, foi meu filho sabe, meu neto sabe castrar, isso e aquilo. E assim, um conselho, né, pro jovem que quer começar desenvolver algo junto com o pai. Tem que respeitar, porque se você estudou, se você formou, se você fez algum curso que quer contribuir, foi através dele, né? Ele conseguiu te criar dessa forma. E ao longo do tempo ele vai ceder. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Mas vai dar certo. Vai fazendo uns pouquinhos, né? Vai. Ô, Gutenberg, se todos os produtores do Vale de Jequitinhonha estivessem escutando a gente agora, o que você gostaria de falar para eles? Nós estamos abertos, né? A contribuir, a reunir. Eu sei que tem muitos que têm uma angústia guardada. Tem vontade de ver isso aqui desenvolver. Que eu estou junto com eles. Eu tenho esse sonho de ver um polo industrial. Nós temos que unir forças, né? Nós temos que mobilizar, engrossar o caldo. Tem representantes daqui? Ter representantes daqui. E assim, um dos fatores que nós falamos de produção, de família, de tudo aí, e esquecemos de infraestrutura, que é uma vergonha a questão de deslocamento, tanto a nível estadual e federal com nossa região, a nossa BR aqui
que liga ao sul da Bahia, um polo de fruticultura que vai sair como, se nós não temos estrada? Volta para a questão municipal. Nossos produtores, verbo de leite, verbo de comercialização do cacau que vem estourando aí na nossa região, nós temos que ter estradas, senhores prefeitos, não é de Almenara, não é de minha cidade, é geral. Vocês têm que fazer bem feito, porque é uma indústria que está lá. Nós produzimos alimentos perecíveis e propriedades que ficam aí mais de 40 dias, 60 dias sem ter acesso após as chuvas, isso é uma vergonha. E assim, eu sei que é demorado, eu sei que é pouco maquinário, mas se for fazer, faz bem feito, que você demora para consertar. Com certeza. Queria agradecer sua presença aqui, meu irmão. Foi um prazer conversar contigo. E o que eu puder fazer, você pode contar aí comigo. Esse espaço aqui está sempre aberto aí para a gente levar conhecimento para o pessoal que está querendo evoluir. E tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade. Não contive as lágrimas aqui, porque tem muita coisa que a gente fica guardado no coração, doido para dizer, e tem muitos que têm essa vontade de estar expondo o seu conhecimento, as suas ideias, né? Inclusive, eu até entrei em contato com o Alisson, que é um exemplo aqui de sucessão familiar, de produtor rural, que tem muito a contribuir com o podcast aqui para nossa região, que vem despontando aí com a produção de ovos, de galinha caipira, de café e de tangerina pocã. Inclusive, ele está vendendo bastante aqui em Almenara. Top demais. Gente, se você assistiu até agora, muito obrigado. Comenta, fala o que você achou, alguma dúvida e tamo junto. E quem quiser seguir Gutão, segue aonde? Segue lá no Instagram. Gutenberg Batista. Gutenberg Batista. Grande abraço.